Muito boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa primeira live mentoria após o lançamento do ano. Sejam todos muito bem-vindos, vou dar um tempinho até o Instagram chamar todo mundo. E o tema de hoje é a minha expertise e é aonde eu vejo que as famílias sofrem mais, né? Ou é porque a criança não fala e toda aquela ansiedade da mamãe em ouvir a primeira palavrinha da criança e aí a criança simplesmente não fala. Ou é quando a criança cresce mais um pouco e a mãe fala: ai, mas ele responde de qualquer jeito, ele tá um respondão. Ou quando a criança cresce mais um pouquinho ainda e aí a mãe vem com a fala: ai, adolescente é assim mesmo, né, Beatriz? Porque eles falam pouco, eles não gostam de falar, ficam isolados. Eu falo, parece que não dá certo, parece que não responde. Oi, Vivi, boa noite todo mundo. Escrevam aí quem tá aqui a primeira vez, quem tá aqui já me conhece há mais tempo. A Vivi já é aluna faixa preta, terceiro dan, né, Vivi? Um beijo, meu amor. Então, a comunicação, eu vejo que ela conecta as pessoas, né, ou desconecta. Inúmeros problemas surgem por falhas de comunicação. Uma das perguntas que eu fiquei de responder ao longo da live hoje era: qual o problema de comunicação aí em casa? E uma mulher me respondeu o seguinte: meu marido. Eu falo uma coisa e o meu marido entende as coisas pela metade. Né? Então, é problema de comunicação. A mulher fala, o marido finge que não escuta, se faz meio de doido, né? É bem complicado isso. Então, como que a gente pode trazer uma comunicação mais coerente, né? Mais sincera, mais gentil, algo que conecta e não que desconecta? Oi, Sam, que saudade, meu amor, um beijo. Dedo no coração para chamar esse povo que tá com preguiça. Então, vou abrir aqui alguns pontos e depois, quem quiser entrar ao vivo comigo, sanar alguma dúvida e eu faço uma intervenção rápida, vai ser uma alegria ajudar. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é trazer como que a comunicação conecta e como desconecta. Quero trazer um caso de uma mãe que eu atendi hoje, até falei pra ela, eu falei: querida, eu vou falar de você na live, não vou citar seu nome, mas eu vou falar de você. E aí, o que foi o caso? Ela disse que a filha dela estava super ansiosa para voltar às aulas e aí teve Covid. Não pôde voltar logo no começo das aulas. E aí gerou aquela ansiedade, aquela frustração, aquela raiva dentro de casa, adolescente, 14 anos. Aí ela falou: Bibi, ela ficou bicuda em casa. Não, ficou brava, ficou com raiva. Aí voltaram as aulas, ela voltou às aulas essa semana e aí tinha um monte de conteúdo, né? Semana passada ela não foi, acumulou conteúdo da semana passada e mais as tarefas novas. E aí ela disse que chegou no quarto, né? Bateu na porta e abriu o quarto, a menina estava nervosa. Ai, tem muita tarefa para fazer, ai, ficou muito acumulado, muita coisa para eu fazer. E aí ela falou: Bia, eu lembrei de todo o aprendizado da terapia, respirei fundo, né? Eu falei: minha filha, daqui a pouco você vai prestar vestibular. Daqui a pouquinho, né? Quando você piscar os olhos, você já não tá mais morando aqui na casa da mãe, né? E do pai. Então, seu sonho não é morar fora. Seu sonho não é ir para outro estado, estudar fora. Então, se dedica para você passar logo no vestibular e faz aquilo que é possível. Você não precisa trabalhar. E aí ela falou: Bia, foi uma mágica. Porque do jeito que ela estava nervosa, ansiosa, estressada, esbravejando, com raiva da escola, virou uma chavinha. Né? Ela: ai, mãe, é verdade, eu vou aqui respirar fundo e vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar. Vou parar, beber água e quando eu cansar, eu paro. Mas eu vou parar de reclamar. Então perceba que foi uma comunicação, vocês conseguem perceber isso? Foi uma comunicação que conectou a criança
esbravejando, com raiva das tarefas, com raiva das lições, e a mãe com uma postura gentil, amorosa, trazendo conexão, né? Fez com que a criança se encorajasse a fazer o que tem que ser feito. Então, muitos problemas em casa de relacionamento surgem por falha de comunicação. E se essa mãe tivesse entrado no quarto, visto essa menina toda nervosa, estressada, e a postura fosse outra? Mas você também só tem que estudar e ainda tá reclamando. Quem que você pensa que você é? Vai estudar não faz mais do que a sua obrigação, né? Aquela fala maldita, né? Aquilo que a gente sabe que é verdade, mas que a postura da mãe trazendo uma verdade, batendo de frente com uma criança, uma adolescente, que já está ansiosa, está nervosa, né? Está brava porque vai ter que fazer as tarefas atrasadas, ia criar um conflito, ia criar um choque. Então veja, a importância que é uma mãe estar centrada. E eu ensino para elas algo que eu ensino só em terapia e vou ensinar aqui para vocês. Então, dedo no coração para chamar as amigas, que essa live não ficará gravada. E aviãozinho para chamar as mães que poderão se beneficiar dessas informações. Então, uma maneira das pessoas se comunicarem, comunicação tem a ver com conexão. Diálogo tem a ver com um fala, né? O outro escuta. Né? Muitos problemas de comunicação surgem por quê? Porque um só quer falar e o outro quer rebater em cima da fala da pessoa. Né? Problema de relacionamento de casal. Se o cara chegou atrasado, por exemplo, do trabalho, né? Demorou lá 1 hora, a mulher não quer saber por que ele demorou 1 hora para chegar. Muitas vezes ela traz assim contextos que já estão resolvidos lá no relacionamento de casal. Ela traz e joga na cara do homem. Ai, porque a sua mãe, ai, porque aquele dia que você também atrasou, ai, porque eu estou aqui te esperando e eu fiz o jantar. E ao invés de haver conexão da comunicação, tem discussão, né? Então sempre reflitam e anotem aí no caderninho da Tia Bia. Número 1. Para a comunicação ser fluida, né? O primeiro passo é que ela seja uma fala gentil. Uma fala que eleva e que faz com que o outro aprenda. Eleve a energia, eleve a alegria, eleve a consciência. Uma fala que eleva. A gentileza faz com que a pessoa se sinta melhor. Eu já contei isso em aula, em live, que eu estava, logo no começo da pandemia, eu estava usando uma máscara daquelas de crochê que são mais chiques, né? Assim que saíram essas máscaras, né, as mulheres correram para comprar. E aí a mãe de uma amiguinha da minha filha me viu com aquela máscara e veio de uma maneira super agressiva falar comigo. Ai, você sabia que esse tipo de máscara não protege? Sabia que você está correndo risco de pegar Covid e ainda pior, passar para os seus filhos? Né? Então, isso é um exemplo de uma fala que não é gentil. Não me ensinou nada, eu não fiquei com mais energia, eu não fiquei mais consciente, nada, por conta da postura dela. Eu sabia que essa não era a melhor máscara. Eu sabia, eu tinha consciência disso. Mas não é a postura de chegar para uma pessoa que você nem tem muito contato e dizer, não é mesmo? Então, que saia da sua boca apenas palavras gentis. Anotem aí nos comentários para vocês não esquecerem, porque quando a gente só ouve, a gente retém 5% da informação. Quando a gente anota, a gente retém uns 15%. E quando a gente ensina a outra pessoa, a gente passa para frente esse conhecimento. Aí a comunicação e o aprendizado é muito mais longo e retém essa informação mais de 60%. Então, em primeiro lugar, para a comunicação ser fluida, a fala tem que ser gentil. Tem que elevar, né? A pessoa tem que aprender. Tem que ter mais energia, mais alegria. Segundo lugar,
Para a comunicação, né, ter uma conexão e não criar uma discussão, ela tem que ser verdadeira. Que saia da sua boca apenas aquilo que seja sincero, gentil e que seja real. Real do ponto de vista de quem, Bia? Existe uma verdade minha, uma verdade da pessoa e existe a verdade, né? E para você se conectar com aquilo que é verdade mesmo, você tem que ter neutralidade, a neutralidade suficiente para que aquela informação que você passa, em primeiro lugar, vá ajudar aquela pessoa. Por isso que, em primeiro lugar, é uma fala gentil. E segundo, que seja verdade. Se é gentil, isso está saindo do seu coração. E você quer de fato ajudar aquela pessoa. Então, para você, né, nem que não seja uma verdade universal, mas para você aquilo é uma verdade. Então, vamos pegar o exemplo aqui dessa mãe que pegou a criança no quarto, emburrada, brava, porque ela estava com matéria atrasada, acumulada, porque ela teve Covid. A fala da mãe foi gentil. Mas minha filha, realmente, eu reconheço que você está cheia de tarefas. Eu reconheço que você está cansada. Mas você não quer prestar vestibular? Você não quer ser médica? Você não quer morar fora do país? Então, agora você tem que estudar. Faça a sua parte agora. Então, foi uma fala gentil e foi uma fala verdadeira. Sim, ela reconheceu. Ela validou que a menina estava brava. Ela validou que a menina quer morar fora do estado. Do país não, do estado. Ela validou e foi verdadeira, foi sincera. Primeira estratégia, ser gentil. Segunda, ser verdadeira. A terceira, a fala tem que ser empática. Eu me coloco no lugar da pessoa, antes de falar, tenho pensamento. Pessoas que falam sem pensar estão com os nervos à flor da pele. É aquela pessoa que está atacada, está cheia de energia, não sabe o que faz com a energia. E aí, fala com o coração na boca. Né? Sabe aquela pessoa ansiosa, que você vê que está ansiosa? Atropela a fala. Né? E aí não tem comunicação, tem discussão. Discussão desconecta, comunicação conecta. Então, para você ser um bom comunicador, primeiro você tem que pensar antes de falar. E a melhor maneira de você pensar é você se colocar no lugar da pessoa. Aquilo que eu vou falar, será que eu gostaria de ouvir? Pensando na fisiologia da comunicação. Primeiro, a gente ouve, né? A gente nasce ouvindo desde a barriga da mamãe. Depois que a gente aprende a falar. Então, eu tenho que ouvir, né? Me conectar com o silêncio e me colocar no lugar da pessoa. Essa pessoa, ela tá pronta para ouvir o que eu tenho a dizer? É uma fala gentil? É verdadeiro? Então eu vou falar. Então, faz sentido falar. Quarto e último passo, antes de eu chamar a pessoa para entrar aqui comigo. A fala tem que ser necessária. Só fale aquilo que tem necessidade de falar. Já diz o provérbio antigo, né? O silêncio, a palavra é prata, o silêncio vale ouro. Nossa, em quantas vezes, quantas discussões podem ser minimizadas com os filhos, com o marido, com a esposa, se a gente silenciar. Se a gente tiver a sabedoria suficiente de colocar a palavra certa, de falar só aquilo que vai elevar a pessoa com energia, com expansão de consciência, com alegria. Então eu vou falar. É necessário? É necessário. Eu vou falar. É sincero? É verdadeiro? Eu vou falar. Eu me coloquei no lugar da pessoa? Sim.
Então, eu vou falar. E aí tem aquelas pessoas que ainda dizem assim, eu sou sincero, se fosse comigo eu gostaria que a pessoa falasse, por exemplo, que o marido tá traindo, que o filho tá fumando maconha. Se fosse meu filho eu gostaria que falasse. E aqui eu quero que vocês percebam que não é o que vocês falam que faz a diferença, mas é a postura. É como a mensagem é levada ao ouvido do outro. O jeito de falar interfere absurdamente em como o outro vai receber a mensagem. Então, por exemplo, se é o marido que demorou 1 hora para chegar do trabalho e você já vai com uma comunicação não verbal, como se você fosse uma chefa, com as mãos na cintura, o cara já vai perceber pela sua comunicação não verbal que você vai dar um coice, que você vai brigar, que você vai esbravejar, se você faz careta, se você tá lá nervosa, se você tá se mordendo, a pessoa já sente, já percebe. Nós somos muito mais intuitivos do que parecemos. Então, se você já vai com a mãozinha na cintura, né, dedinho apontado, já aumenta o tom de voz e já fala grosseiramente, você atrasou 1 hora, estava preocupada. Gerou discussão. Não tem comunicação. Né? Comunicação conecta, discussão desconecta. Agora, se você se conecta com essas 4 letrinhas, né? Ser gentil, ser verdadeiro, ser empático e ser necessário, né? Anotem isso. Aí você modula o que você vai falar para você se conectar, porque afinal de contas, se você estava preocupada com o atraso do marido, se você está preocupada que o filho não quer estudar, que o adolescente não fala, que o adolescente fica preso no quarto e não fala, perceba, né? Se coloque no lugar da criança, se coloque no lugar do marido e veja se você consegue modular, treinar essa fala gentil, verdadeira, empática e necessária. Sempre treine, né, em pensamentos, se coloque no lugar da pessoa e responda para você mesma. Essa minha fala vai gerar conexão ou discussão? Para ser um bom comunicador, você precisa urgentemente refletir se você vai gerar conexão e agregar positivamente na vida do outro. E para finalizar, né, quem quiser entrar comigo, escreva aí, eu quero, né, nos comentários. O primeiro que falar eu quero, que seja uma pauta voltada a problema de comunicação, ok? Quero falar algo sobre crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Eu recebo mães me questionando e as minhas pacientes perguntando, mas eu não tenho que respeitar o espaço deles? Não é natural a criança ficar sozinha, isolada? Não é esperado ele ficar mais introspectivo? Não é esperado isso ou aquilo? E eu digo que não. Os hormônios, sim, né? Eles estão a mil. A criança está se descobrindo, está se transformando, está se conhecendo. A face muda, os pelos nascem, os peitos das meninas crescem. Eles crescem, né? De altura e às vezes ficam muito desengonçados. E aí a autoestima baixa. Sim, existem essas questões fisiológicas. Mas cuidado com crenças coletivas que nos afastam das crianças. É porque está na fase da aborrecência, é assim mesmo, que chato. Se a criança está no mundo isolada, né, no mundo dela, vá você para o mundo da criança. E traga ela de volta para o mundo.
Inspire confiança. Não ser um amigo do filho, mas inspire confiança para que a criança consiga dizer aquilo que aflige o seu coração. Ou se ela não sabe dizer, que ela confie em você num ponto que ela consiga pedir ajuda. Me leve num terapeuta, não tô bem. E fiquem de olho nos sintomas, porque os sintomas também comunicam. Ansiedade, dificuldade para dormir, aquela tosse que não passa, aquela alergia no nariz, intestino preso, notas baixas. Perceba a sua volta, né? O que está acontecendo? E o que será que o sintoma do meu filho está me comunicando? Como que eu posso mudar isso, essa realidade? E mais uma coisinha, mais uma coisinha. O ambiente da sua casa também comunica. Amplie a sua percepção. Seja bem sincera, bem sincera. Amplie a sua percepção. Olhe à sua volta e veja. A minha casa traz paz ou sensação de sufoco, atulhamento? Os meus móveis, os meus objetos são vitaminas visuais ou deixam a minha vista poluída? O quarto de estudos é cheio de informações sensoriais? Será que é por isso que ele fica tão introspectivo, tão carregado, não consegue expor pelo excesso de objetos? Eu falo para as minhas alunas e pacientes, tudo na vida é comunicação. Tudo. A sua roupa, seu cabelo, os objetos da sua casa, o jeito de você falar. Não é o que você fala, mas é como. E o como você fala pode ser treinável, a partir do momento que você aplica o que eu disse. Uma fala gentil, uma fala empática, uma fala verdadeira e necessária. E ampliem a percepção de vocês. Como é que está a minha casa? Eu gosto de chegar em casa do trabalho? Ou é aquela pessoa que fica adiando chegar em casa? É workaholic? E aí quando chega em casa fala, mas eu não me sinto bem. Por que será que eu não me sinto bem? É algo no ambiente te comunicando. Combinado? Reflitam, tudo é comunicação. E chegou a hora de alguém, né, que tiver que tirar alguma dúvida ou quiser sanar algum conflito que esteja relacionado com esse tema de comunicação, que entre, é só dizer eu quero aqui nos comentários, ou entre agora, né, ou só na quarta que vem. Deixa eu responder a perguntinha, algumas perguntinhas que eu tive aqui. Enquanto vocês se encorajam. Uma das perguntas foi: 8 anos, sabe das regras de fazer as coisas, mas enrola. Demora para fazer outra e nunca acaba. Afs, né? Bom, só pelo jeito que essa mamãe escreveu, né? 8 anos, sabe das regras de fazer as coisas, mas enrola. Demora para fazer outra e nunca acaba. Afs. Aqui eu quero deixar um aprendizado importante, muito importante. Essa mãe tá cansada. Afs. Como é que essa mãe orienta essa menina de 8 anos a fazer uma tarefa? Será que ela ensina a criança sobre regras e cumprir as regras? E quando a criança não cumpre as regras, qual é a consequência que a criança tem de não cumprir regras?
Ou essa mãe tá tão cansada, que ela não consegue ensinar a menina, ela tá assim, com a paciência lá na tampa, e ela fala gritando, de qualquer jeito, e a criança é um espelho dela. Criança espelha, reflete aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê. E ali é moldado o caráter da criança. Se é uma mamãe cansada, a criança vai enrolar também. Vai falar que está cansada para fazer as tarefas. Vai deixar para depois. Então, só pelo já deu para perceber que muito provavelmente essa mamãe, ela fala com essa criança e não tem conexão. Ela quer mandar. Ela quer falar de um jeito que não tá dando certo. Então, a comunicação tem que gerar conexão e não discussão, distanciamento. Se está gerando, é o jeito de você falar que tá errado. Pelo jeito, vocês estão com vergonha de entrar, né? Não tem problema. Quarta-feira que vem, teremos mais uma oportunidade para vocês entrarem ao vivo aqui comigo e vai ser uma alegria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Um beijo grande, até quarta-feira que vem.